Graça e paz, hoje é segunda-feira, já começamos uma nova semana, debaixo dessa graça merecedora, que nem merecemos, mas a graça desse nosso Deus maravilhoso, né? Que bom termos essa graça de Deus, e isso é ter uma vida abençoada. Ser abençoada pelo Senhor é receber essa graça do nosso Deus na nossa vida, o que nos ajuda muito no nosso viver diário, né? A Bíblia afirma claramente que Jesus levou nossos pecados, doenças, tristezas, dores, vergonha, levou na cruz. É difícil ler Isaías 53 sem ficar maravilhado de espanto e gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Em Gálatas 3 também encontramos uma maravilhosa passagem sobre a obra de redenção que Jesus realizou em nós. Então, sem dúvida, Jesus levou tudo isso na cruz, né? E isso nos faz abençoados, porque Ele levou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos na cruz. Eu estava falando com você que Deus mesmo se fez exemplo de doação, né? Falei que, em primeiro lugar, foi uma doação sacrificial, porque Ele, sendo rico, se fez pobre ao tornar-se homem. Em segundo lugar, foi uma doação espontânea, uma vez que Deus Pai não obrigou Jesus a ir na cruz, mas Ele espontaneamente tomou o cálice da mão do Pai. E por último também, nessa questão de doação de Deus, entendemos que foi uma semeadura, quando Ele se fez pobre. O seu alvo era compartilhar conosco sua riqueza, mas como resultado disso, Ele recebeu toda a autoridade e o nome que está acima de todo nome. Então, pela sua pobreza, nos tornamos ricos, mas isso não quer dizer que nos tornamos ricos segundo o conceito do mundo. Tenha muito cuidado para nunca presumir que prosperidade é o mesmo que cobiça e riqueza esbanjadora. Não é nada disso. Simplesmente não é verdade que todos devem viver em palácios, vestir roupas caras de grife ou andar com carros luxuosos. Não, a prosperidade é relativa. Para alguns, poder pagar suas despesas e proporcionar os confortos básicos para a família já é uma grande bênção. Em alguns lugares, possuir uma bicicleta é uma grande bênção. E em outros, ter um boi para arar a terra já é ser próspero. Então, prosperidade é relativa nesse sentido. Não devemos julgar o outro pela sua necessidade. Paulo diz que o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. 2 Coríntios 8, versos 13 a 15, pedaços que eu estou lendo. A política de Deus não é alívio para uns e sobrecarga para outros. Repito, a política de Deus não é alívio para uns e sobrecarga para outros. A política de Deus é a política da igualdade proporcional. É um erro frequente a suposição de que prosperidade financeira é um sinal de espiritualidade. Se fosse assim, os irmãos macedônios estariam no fim da lista, porque eram pobres, eram profundamente pobres, Paulo disse. E, no entanto, foram exatamente eles a serem usados por Paulo como exemplo de espiritualidade que agrada a Deus. Essa é uma desculpa muito usada para não ajudar. Muitas pessoas simplesmente não dão ao pobre por causa de uma dessas razões. Eles falam assim: não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus, porque se estivesse, todas as coisas lhes seriam acrescentadas.
Eles estão em pecado, por isso não estão prosperando. Eles são avarentos. Deus não lhes está dando a oportunidade de conhecê-lo. Tudo aparentemente bíblico, mas não passam de disfarces para esconder a avareza e não querer ofertar ao pobre. Todos os argumentos acima podem ser verdadeiros, mas nenhum deles me exime de fazer a minha parte, que é ofertar àqueles que têm necessidade e ofertar no reino de Deus, na casa dele, até mesmo semear na vida de pessoas. Mas semeia em terreno fértil, viu? Se você semear em terreno ruim, você não vai ter colheita. Então, o terreno fértil faz toda a diferença. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, todo dia. A bênção do cuidado, do amor, da graça. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Até temos tanto, nós te agradecemos por isso. Pela vida e pelo cuidado do Senhor, pela saúde, pela bênção de termos o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos da graça de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.